Olá pessoal, tudo bem com vocês? Leonardo Valadares por aqui e hoje nós vamos partir para a montagem das nossas pranchas do nosso projeto estrutural. Nesse mini curso do TQS, nós fizemos aqui um sobrado, tá? E agora a gente já está partindo para a etapa final. Então vamos lá, para a gente fazer essas pranchas, o que a gente vai ter que fazer efetivamente? Primeiro, definir o pavimento aqui. O TQS, ele tem isso aqui com ele, eu não gosto tanto, mas a gente precisa de fazer isso. O local em que você clicou aqui é o local onde que ele vai deixar suas pranchas salvas. Então não adianta você tentar ir em outro local, porque vai dar errado no final. Então, ó, eu vou deixar marcado, só selecionado aqui na pavimento de fundação, e eu sei que todas as minhas pranchas vão ser geradas naquele pavimento. Aí depois vocês vão entender no final. Eu vou deixar selecionado, vou vir aqui na aba Impressão, Editor de Plantas. E aqui, eu vou aqui em cima, na parte de selecionar desenhos. Eu tenho aqui o pavimento de fundação, ó. Posso dar 2 cliques nele, ele vai passar para a parte de cá. Essa parte de cá é que vai permitir com que a gente coloque isso dentro do formato. Vou abrir aqui a parte de vigas. Eu posso clicar em uma, adicionar, clico na outra, adicionar, seleciono daqui até aqui, adicionar, ou qual que você quiser, tá? Se eu selecionar, clico primeiro aqui e clico até na 10, com o Shift, segurando o Shift, aí ele faz a seleção de tudo. Ou você clica em uma, segura o Ctrl e vai clicando nas que você quer adicionar. Também dá. Aí depois você vai, clica em adicionar, ela vai vir para cá. Ou se for o caso de todas, clique em todas, que aí ela adiciona todos os que tem aqui, ela passa para a parte de cá. Tá? Eu vou fazer pavimento por pavimento para não ficar misturado, tá? Não ficar muito embolado. Depois disso aqui, eu vou definir o meu formato de papel. Então, venho aqui em plantas, eu tenho aqui o papel A0, A1 e A1 alongado. Vou colocar aqui no A1 primeiro, tentar colocar no A1. Uma planta, então vou diminuir aqui o zoom no scroll. Clico aqui. Então, essa aqui é a minha planta no formato A1. Então, aqui eu vou adicionar, inserindo o desenho atual. E ela não cabe aqui, tá vendo? Não cabe. Então, o que eu vou fazer? Vou deletar essa planta aqui e vou colocar um formato A0. Venho aqui e coloco ela aqui. Beleza. Eu vou utilizar esse restante do formato aqui depois para fazer a fundação, tá? E aí, na aba de fundação, a gente vai colocar os detalhes da fundação, colocamos também o quadro de aço da fundação, volume de concreto, tá? Tudo isso, pessoal, vocês podem conferir também lá no treinamento Eu Projetista, tá? Que tem um módulo de fundação, tanto fundações rasas quanto fundações profundas, que aí vocês podem calcular a fundação. As planilhas do Excel também estão todas lá. Vocês aprendem tanto a parte teórica dos cálculos manuais também, quanto a parte prática, que é a planilha de Excel, que você vai inserir os dados e ele já vai te dar o resultado final, tá? Depois que a gente fizer as nossas pranchas, eu vou fazer uma aula também, a gente tem a aula aqui, do quadro de cargas do nosso edifício, tá bom? Bom, dando continuidade aqui, vamos separar agora. Eu posso, tá? Posso pegar uma planta, aqui não precisa de ser A0, porque acredito que não vai caber. A0 é uma planta muito grande, é um formato muito grande, eu gosto de trabalhar sempre com o A1. Clico aqui, coloco o formato aqui ao lado e venho clicando aqui, ó, coloco uma aqui, aí eu clico aqui de novo, ou dou Enter, ó, aí o Enter ele já vai repetir o comando anterior, tá? E aí vou colocando uma a uma aqui. Só que isso aqui dá muito trabalho, tá? Então eu vou voltar aqui, eu vou dar Ctrl Z para voltar, beleza. E agora eu vou fazer de uma forma diferente. Aqui já está no formato A1, eu quero ele mesmo. Venho na aba Desenho, vou definir os parâmetros de distribuição. O meu parâmetro de distribuição vai ser por título, no sentido de cima para baixo, com a prioridade primeiro
o menor, e o restante aqui eu não preciso de alterar, tá? Ok. Agora eu venho distribuir em plantas. Então, ó, ele pega e distribui tudo em dois formatos a 0, já na ordem certa. 1, 2, 3, 4, tal. Então, fica tudo certinho. Então, dessa forma aqui, é uma agilidade maior. Então, agora vamos lá para o pavimento térreo. Clico no pavimento térreo, vou adicionar a minha planta, vou adicionar as minhas armaduras positivas e negativas. E vou adicionar também aqui as minhas vigas. Como vou adicionar todas, clico em todos. Aqui, o que eu vou fazer manual, tá? Você pode pegar ela aqui e distribuir por aqui também, tá? Mas olha como é que vai ficar. Vai ficar bem atrapalhado. Então, o que eu gosto de fazer? As plantas, como a gente já viu aqui que vai caber no A0, eu vou colocar um A0 aqui. Vou colocar a minha planta aqui. Vou colocar um outro formato A0. E vou colocar as minhas outras plantas. Esta. Deixa eu ver se cabe as duas aqui. Não cabe. E essa. Aqui, ela tem um pouco de desenho a mais, né? E o que a gente vai fazer com isso aqui no AutoCAD? Lá no AutoCAD, você não precisa de duplicar. Então, uma dessa aqui vai sair, um detalhe desse sai, o outro detalhe vem aqui para baixo no cantinho, aí sobra esse espaço, sobra esse espaço. Então, a gente consegue reduzir o número de formatos lá no AutoCAD, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que por que eu gosto de deixar elas unidas assim? Por causa da tabela de aço. E aí a tabela de aço vai sair com a armadura positiva, com a armadura negativa. Aí fica mais fácil para mim. Vou definir o formato A1 de novo, desenho, distribuir em planta, que agora só tem viga aqui. Pronto, distribuiu tudo em planta. Agora eu vou para o pavimento do barrilete, que eu tenho a minha forma, os meus negativos e positivos da laje e as minhas vigas. Aqui, como ele é um pouco menor, o pavimento, eu vou distribuir da seguinte forma, ó. Vou deixar aqui, vou deixar as minhas lajes aqui. E vou tentar também colocar as minhas vigas, ó. Viga, viga, viga e viga. Ótimo. Coube tudo aqui. Agora eu vou para o último passo, que são os pilares, todos os pilares. Ok. Nos pilares, formato A1, desenho, distribuir. Colocou aqui nos dois formatos. Beleza, então aqui está tudo ok. Agora a gente vai precisar o quê? Definir carimbo, clica em planta, vai em preencher. Ok, ele já preencheu o carimbo, dá ESC. Vem aqui em extrair, ele vai extrair nossa tabela de aço. No final aqui ele dá um relatório. Quem quiser ler, é interessante ler. E agora as pranchas estão prontas. Agora, lembram que a gente não tinha definido lá atrás, não tinha marcado como verificado? Olha aqui que ele coloca, ó, estudo, não executar, estudo, não executar. Ou seja, não é para executar isso aqui, quem fez está no estudo ainda. Ou seja, toda vez você precisa definir como verificado, senão o seu desenho, o seu detalhe vai sair com isso aqui, tá? Bom, depois disso aqui é só vir aqui no X, ele vai te pedir para salvar. Salva que sim. E as nossas plantas estão geradas. Então agora nós vamos em imprimir. Vou deixar essa parte para o final, tá? Vou gravar uma aula só para a gente imprimir e como que a gente vai extrair essas informações aqui de dentro do TQS, tá? Então vamos encerrar a aula aqui. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? E não deixe de seguir a gente aqui nas redes sociais.